Essa é a 10ª de 12 mensagens. Para concluir 3 meses, 12 mensagens sobre a carta aos Hebreus. Perdoe a voz, hoje pela tarde eu estive com febre e eu estava em dúvida se vinha ou não vinha hoje ministrar o ensino. E o Senhor falou ao meu coração: vá à minha casa, minha igreja precisa ouvir minha palavra. E chegou, me arrepio, irmã, de estar falando aqui. E hoje eu tive um dia muito bom com Deus, em oração, em meditação da palavra. E eu tenho algo a falar a vocês nessa noite, em nome de Jesus. É a virose, irmão. A virose chegou valendo. E quando ela chega, o corpo físico, só que ela só consegue acometer o corpo físico, né? Ela não consegue acometer a alma. O espírito está bom. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 11. Faz o teste para mim isso, por favor, para ver se está ok a live lá. Diz assim: você em casa que vai participar conosco ao vivo, que vai assistir depois no canal, no YouTube, na página da igreja, Deus te abençoe, te guarde. Você que nos acompanha, divulgue o trabalho do Avivamento na Palavra, compartilhe a nossa página e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Você pode pegar uma Bíblia também e você pode participar conosco essa noite. Quantos encontraram, digam amém. 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 Fique com a sua Bíblia aberta. Para quem não encontrou, já está aqui no telão. Diz assim um texto sagrado. A minha versão é Almeida, revista e atualizada. Diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo. Preste atenção no versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15, para concluir: por isso mesmo, Ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Espírito de Deus, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite através da Tua palavra. Nós estamos sedentos pela Tua palavra. Senhor, esse momento é um momento ímpar. É um momento que entramos à Tua casa para recarregar as nossas baterias espirituais. Talvez alguns dos nossos irmãos não tiveram oportunidade ainda de ler a palavra hoje, de orar. E essa congregação está reunida. Já oramos de joelho, já cantamos ao Teu nome e agora vamos ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é santa, poderosa e eficaz. E eu tenho certeza, Senhor, que nós sairemos daqui mais crentes do que entramos e que o Teu nome será glorificado. Fala conosco de uma maneira especial. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nos exorta através da Tua palavra. Nos edifica através da Tua palavra. Nos consola através da Tua palavra. A maior de todas as revelações. Usa a minha vida. Toca na minha mente, no meu coração, no meu intelecto. Toca nas minhas cordas vocais. Usa, Senhor, o meu corpo físico também, para que nós possamos, Senhor, ministrar a palavra à Tua igreja. Assim nós oramos, nós Te agradecemos e que todos nessa noite possam dizer amém. Amém. Dê uma olhada para o seu irmão aí, de canto de olho aí, e diga para ele se você está bem. Está bem, está tudo em paz. Diga, dê a paz do Senhor para ele, irmão, sentadinho, e diga: paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Maravilha poder ver essa igreja cheia, terça-feira. Deus é fiel. Vamos lá, queridos, nosso tema hoje é Jesus,
uma face do Deus único. Interessante que a carta aos Hebreus e as 9 mensagens que nós pregamos aqui, todas as mensagens que nós ministramos, elas estão baseadas na pessoa do Senhor Jesus. O autor aos Hebreus, ele quer enfatizar que o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, ao de Moisés, aos dos anjos, e tudo na carta está em torno dessa perspectiva. Só que é muito interessante que até agora, parece que quando nós entendemos a respeito da salvação, a gente acaba excluindo de uma certa forma o Espírito Santo e Deus Pai. E parece que a salvação ela gira só em torno de Cristo. E isso não é verdade. E quando o autor vem trazer dessa temática, Jesus, uma face do Deus único, basicamente, pode colocar o capítulo 9, versículo 14, que é o texto base. Quando o autor aos Hebreus vem falar que Jesus é uma face do Deus único, o entendimento é que a salvação, ela não acontece só em Jesus ou por Jesus. É que a salvação, ela acontece através da Trindade Santa. E esse versículo que está aqui, apesar que a ênfase é Cristo, porque da Trindade foi Cristo que encarnou e morreu, o autor aos Hebreus vai mostrar que a salvação e que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são consubstancial. O que é que significa isso, pastor? Quando a Bíblia diz, e a teologia diz que o Pai, Filho e Espírito são consubstancial, ela está dizendo que eles não se separam. Não existe nenhum momento, preste atenção para mim, por favor, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, nenhum momento você vai observar um desses três trabalhando de forma separada. Até mesmo no Calvário, quando Jesus estava, e a Bíblia diz, Deus meu, por que me abandonaste? Ali alguns teólogos vão dizer, por exemplo, o saudoso Timothy Keller, vai dizer que foi o único momento em que a Trindade Santa se separou, que o Pai não poderia fazer nada, porque o Filho estava carregando todo o pecado da humanidade. Só que o entendimento bíblico e teológico é que desde o haja luz até o amém do Apocalipse, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão atuando e fazendo tudo. E depois do autor, desde o capítulo de número 1, vem falando que o sangue de Cristo é superior, que a nova aliança é através de Cristo, que o sacerdócio de Cristo é maior, que Cristo é maior do que os anjos, é maior do que Arão, é maior do que Moisés. Você pode observar que a ênfase é Cristo. Só que aqui ele vai começar a falar que essa salvação, ela é desenvolvida através de uma trindade, de um Deus trino, de um Deus único. Alguns meses atrás, você pode procurar depois no meu canal no YouTube, eu preguei uma mensagem aqui falando sobre o Espírito Santo. E esse entendimento da pessoa do Espírito Santo, ele é único da fé cristã. As religiões de matrizes africanas não entendem o Espírito Santo como nós entendemos. As seitas, tanto passadas do século I como do século XIX, não têm também o entendimento do Espírito Santo como nós entendemos. O entendimento deles é de subordinação e não de economia. Só que a salvação, ela vai acontecer por meio dos três. E eles estão juntos, operando tudo em todos. Por exemplo, como é que eu vou entender que essa salvação, ela vai envolver a Trindade? A Bíblia vai deixar bem claro que a redenção da nossa raça, ela foi realizada pela Trindade eterna. Cristo não foi ele somente o responsável por você estar aqui nessa noite. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Cristo só veio porque Deus amou você. Era para você ter dado glória a Deus. E esse amor, segundo a Bíblia, ele é incondicional. Então Cristo só veio morrer aqui porque Deus primeiro nos amou. E quando Cristo veio morrer aqui e morreu, é interessante que quando você pega o texto do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, você vai observar que Paulo vai dizer que tudo que acontece na vida da igreja é por meio de Cristo. Ele vai dizer, a redenção é por meio de Cristo, a predestinação e a eleição é por meio de Cristo, a graça é por meio de Cristo, a união com o corpo é por meio de Cristo. Ele vai dizer, o capítulo 1 vai mostrar que tudo o que tem do mundo espiritual só é acessível a nós por meio de Cristo. Por quê? Porque foi o sangue que foi expiado no Calvário que nos deu a condição de reconciliação com Deus. A raça humana estava caída, a raça humana precisava de uma expiação.
E o autor, se você observou no texto que nós lemos agora, capítulo 9, versículo 11 e 12, ele vai dizer que sangue de bodes, de touros e de ovelhas não fazem remissão de pecado. Sabe o que é interessante? Que infelizmente, muitos irmãos nossos que já estão uma vida na igreja, não sabem o que é a Trindade Santa. Você fala para o irmão, você sabe o que é a Trindade? A irmã Trindade. Não, não é a irmã Trindade, irmão. A Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 em 1, 1 em 3, com a mesma substância, com a mesma glória, com o mesmo poder, com a mesma força. Eles não têm diferença, escute, eles não têm diferença ontológica. O que significa isso, pastor? Ontologicamente, essa palavra significa poder. Ontologicamente, eles são da mesma essência, eles têm a mesma glória. Só que, biblicamente, quando eles, na eternidade, preste atenção, o amor não nasceu aqui, o amor já nasceu lá, já existia lá. E o amor que existia entre os três na eternidade foi compartilhado com a humanidade. E hoje a humanidade pode amar porque Deus quis compartilhar com a humanidade esse amor. E esse amor não é o amor de alguém que está apaixonado, enamorado, de um namorado que está empolgado. Parece que depois que casa o amor vai embora, né, irmão? Quando está namorando, ele fica apaixonado, ele faz o que quiser, ele promete o céu e a terra. Casou, o amor esfria. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é tão grande que ele foi capaz de mandar o único filho que ele tinha. Aleluia. Sabe o que é interessante? Quando eu olho no Antigo Testamento, o judeu tem a ideia que Deus Pai é aquele ser transcendente. E se Deus Pai é transcendente, ninguém pode chegar perto de Deus. E quando eu olho para o cristianismo, eu vejo que o cristianismo vem com uma sacada tão forte, porque o Deus transcendente agora está acessível na pessoa de Jesus. Eu posso tocar num Deus que fez tudo, eu posso ter comunhão com um Deus que fez tudo, eu posso comer peixe assado como os apóstolos fizeram com um Deus que fez tudo, eu posso reclinar a minha cabeça no peito de Jesus como João fez. Como é que isso é possível? Preste atenção. O que é mais importante? Olha só, a importância de nós sermos bem instruídos na palavra. Irmão, olhe para mim aqui, por favor. Como é que você acha que você pode conhecer Deus? Sabe o que é interessante? Que a oração, ela serve para trazer comunhão. Dr. A.W. Tozer, no livro sobre Hebreus, vai falar algo interessantíssimo. Ele diz que antigamente um teólogo muito renomado foi perguntaram a esse teólogo: o que é mais importante, a oração ou a leitura bíblica? E ele deu o exemplo de um pássaro. Ele disse assim: você já viu um pássaro? Qual é mais importante para ele? A asa direita ou a asa esquerda? Ambas são importantes. Só que a oração, ela não te traz informação. Se você for uma pessoa que muito ora, olhe para mim. Hoje mesmo eu recebi um WhatsApp de um rapaz lá de Marituba, de um amigo, e ele me disse assim: pastor, eu queria conversar com o senhor, porque Deus me adornou com o dom de operações de cura, sinais e maravilhas, e eu queria saber como usá-lo. E às vezes, por eu não ter um direcionamento, saber como, porque a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e versículo 8, que todos os dons, sejam de ministério, sejam espirituais, ou sejam de serviço, eles têm um fim proveitoso. E qual é o fim proveitoso? O fim proveitoso é Efésios 4, versículo 12, 13 e 16, é o crescimento do reino, é o desenvolvimento do reino. Esse é o fim proveitoso. Esse é o fim proveitoso. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu começo a estudar a Bíblia. Olhe para o seu irmão aí rapidinho, está quase dormindo ele, e diga assim para ele: você gosta de estudar a Bíblia? Olha que está entregando aí, muita coisa está entregando. Quando eu olho, eu tenho essa necessidade de ser instruído pela palavra. Presta atenção, irmão, é triste ou não é triste? Uma pessoa está 15 anos na igreja e ela não sabe os fundamentos básicos da sua fé. Você pergunta para uma pessoa: de onde você é? Ah, eu sou gospel. Ah, eu sou crente. Então me diz o que é justificação. O que é expiação de Cristo? O que é regeneração? O que é graça comum? Não sabe. Como é que uma pessoa serve a Deus se ela não sabe os principais fundamentos da sua fé? As Escrituras são tão maravilhosas e elas foram inspiradas pelo próprio Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: homens inspirados pelo Espírito de Deus inspiraram esse livro e falaram e escreveram nesse livro. E o próprio, olha que coisa maravilhosa,
O próprio Espírito que revelou aos apóstolos, o próprio Espírito que inspirou os profetas, ilumina você para ler esse texto hoje e para entender. É muito interessante você, quando está tendo uma dificuldade, por exemplo, eu comecei a ler mais uma vez a Bíblia, eu já estou terminando o livro de Levítico. E quando chega o livro de Levítico, talvez o livro de Levítico seja um dos livros da Bíblia que a pessoa mais não gosta de ler. É lei de holocausto, é lei de manjares, sacrifício pacífico. E a pessoa começa a ler aquilo ali e não começa a entender nada. E ela faz o que? Eu não vou ler isso aqui, eu vou parar. Se você soubesse que se você pular o livro de Levítico lá, você não vai entender Hebreus, você tinha lido o livro de Levítico todinho. Por quê? Porque as escrituras vão nos direcionar. Agora preste atenção, diga assim, cuidado. Porque a gente não pode excluir o papel do pai e nem o papel do filho. Preste atenção, a salvação não aconteceu por causa de Cristo somente. A salvação aconteceu por causa do pai que mandou o filho vir. Coloca para mim Hebreus, capítulo de número 9, versículo 14. Olhe, muito mais o sangue de Cristo. O sangue de quem? Quem morreu foi Cristo. Pelo Espírito eterno. Oh glória. Cristo morreu, repita comigo assim, Cristo morreu. Mas quem me convence dessa verdade é o Espírito Santo. Por exemplo, porque as pessoas aqui em Belém do Pará sabem que Cristo morreu por elas, sim ou não? Vocês acham que o Pará é um estado evangelizado, sim ou não? Falem comigo, pessoal, sim ou não? Claro que é, em todo canto tem uma igreja. E todo mundo escuta todo dia que Cristo morreu por eles, sim ou não? E por que ele não crê? Porque o Espírito ainda não convenceu. Aleluia, mas tem alguns. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. O Espírito só te convence e Cristo só morreu porque Deus deu uma ordem. Ou seja, a salvação é um plano eterno, triuno, divino, de uma trindade que nos ama ao extremo de formar o plano antes da fundação. É lindo esse texto, coloca para mim Efésios capítulo de número 1, por favor. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 2, que diz assim, olha o que Paulo vai falar nesse texto aqui, ó. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quando você escuta, presta atenção, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. Para aí, toda a sorte de bênção. Automaticamente tu já está pensando numa bênção que tu está querendo conquistar faz tempo. Olha como o nosso pensamento é pequeno. Quando fala de bênção, automaticamente o cérebro liga a algo material, transitório e passageiro. Só que Paulo está falando que essa bênção é espiritual. É algo que ninguém pode fazer por você. É algo que só o céu pode fazer. Pode passar o versículo 4. Olha o que ele diz. Assim como nos escolheu. Escute. Olha o que o texto bíblico está falando. Que ele te escolheu. Não foi antes de você nascer. Escute. O Deus arminiano, ele é assim, ó. Ele te cria. E a partir do momento que ele te criou, ele tem um plano para ti. Só que o Deus bíblico, ele é dessa forma. Antes dele dizer, haja luz, já estava tudo rascunhado. Oh, glória. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Aqui que está. Aí o camarada se empolga, sou escolhido. Só que Paulo vai dizer a característica do escolhido. Paulo diz que o escolhido é santo, meu Deus, e irrepreensível. Ah, pastor, eu sou escolhido. Vou meter a cara no mato, sou escolhido antes da fundação do mundo. Vou me prostituir, vou viver no adultério. Sabe quais são os sinais dos escolhidos? Eles têm vida de santidade. Eles se parecem como pessoas irrepreensíveis. Eles se parecem com aquele que os escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste atenção. Repita comigo e diga assim: tudo aconteceu por eles. Olhe, Jesus revelou as obras do Pai e nos deu o Espírito Consolador. Ele é uma face. Gente, quando Jesus estava aqui na terra, o judeu tinha muita vontade de ver Deus. E Paulo escreveu 1
1 Timóteo 6,16, dizendo: aquele que habita em luz inacessível, a qual o homem nunca viu e nem pode ver. João escreveu no capítulo 1 e no capítulo 3: ninguém nunca viu Deus, mas o Pai se fez revelar. Enquanto Cristo estava, o próprio Deus aqui, vivendo entre nós 33 anos. Na sua primeira passagem é interessante que o livro de Levítico tem 3 profecias. Ele disse assim, ó: eu vou colocar o meu tabernáculo diante de vocês por tempo limitado. Só que lá no Apocalipse capítulo 21 vai dizer que o tabernáculo vai permanecer com a gente para sempre. Então na primeira passagem de Deus aqui na terra, perguntaram para Jesus diversas vezes: mestre, nos mostra o Pai. É muita moral, né? Moisés uma vez subiu no monte e falou: Senhor, me mostra a tua glória. Escute, Deus olhou para Moisés, Wesley, e disse assim: se tu vê minha glória, tu morre, porque não tem homem que veja a minha glória e fique calma, porque não tem homem que veja a minha glória e fique vivo. Mas sobe no monte, eu vou passar de costa. Oh glória, e eu vou te mostrar a minha misericórdia. A Bíblia diz que quando a misericórdia, diga misericórdia passou, o monte tremia e fumegava. Só que uma vez ele falou assim: agora eu vou mostrar a minha glória. Não para ti, Moisés, você não entendeu, mas vou mostrar a minha glória para outros. E de repente, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nada foi feito sem ele, e tudo que... meu Deus do céu. João capítulo 1 versículo 14, olha o dia que o pessoal viu a glória. João 1,14, me ajuda, meu filho. E o verbo se fez e habitou entre, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua... Moisés não viu, aleluia, preste atenção. Mas eles estão juntos, trabalham juntos, operam juntos, realizam tudo junto. Por quê? Porque eles não se separam. E o autor aos Hebreus está dizendo assim: olha, quem deu redenção foi o sangue de Cristo. Mas por quê? Porque Deus amou o mundo. Se Deus não tivesse dito assim, vai. Eu quero ler um texto com vocês. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8, por favor, rápido. Romanos capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 8, versículo de número... Romanos capítulo de número 8, versículo de número... Romanos capítulo de número 8, versículo de número 5. Deixa eu ver se é esse mesmo. O texto é esse, ó: e ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Amém ou não amém? Você mandaria você tem filho, irmão? Sim ou não? Você daria o seu único filho para morrer por alguém que não vale nada? Você daria? Não daria? Você daria o seu filho para morrer por alguém, aleluia, que não faz nada, que vai pecar todo dia, que vai desobedecer tua lei, que vai desonrar teus estatutos? Meu Deus. 5, 6. Coloca lá, por favor, obrigado. Romanos 5, 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos... É que tu não dá glória. Ainda éramos. Passado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos, não é mais, irmão, morreu ao seu tempo pelos... Aleluia. Por quê? Porque o Pai mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Eis a verdade, ó: o Pai amou tanto o mundo que mandou o seu Filho vir morrer aqui. Se o Pai não amasse, o Filho não vinha. O Filho veio porque obedeceu à vontade do Pai. E quem regenera você, te dá um coração novo para entender todas essas coisas, é quem? É o Espírito. A salvação está acontecendo ao mesmo tempo, e a participação dos... Então quando você orar, agradecendo porque você é salvo por suas obras? Por obra de quem? Então pare de dizer que você está lutando pelo céu. Te encontra crente por aí dizendo assim: eu estou pelejando para mim ser salvo, eu estou lutando pela minha salvação. Que isso, irmão? Para com isso. Entende o que é a Bíblia. A salvação não é dada a você por algo que você possa fazer.
Sabe o que é trapo de imundície no livro de Isaías? O pano da mulher que acabou de dar luz a um filho, o pano da mulher de parto. A Bíblia fala que as nossas obras são como panos fedorentos, panos imundos. Efésios 2, 8 e 9. Coloca aí, meu filho, todo mundo conhece esse texto de cabeça. Olha o que diz o texto bíblico. Efésios 2, 8. Porque pela graça, pelo quê? Mediante a... E isso não vem de... É dom de... Não de... Para que ninguém se Romanos capítulo 3, versículo de número 26. Rápido, meu filho. Romanos 3, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 27. Onde, pois, está a jactância, a soberba? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da... Olha o 28 para te dar glória. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da... Pastor, então por que fazer obra? Galardão. Outra coisa, obra não salva, mas todo salvo tem obra. Pastor, e se eu for salvo e não fazer obra? Fé de demônio. Demônio também crê. Acabou, glória? O que diferencia a minha fé dos demônios é que eu creio e trabalho pelo reino, trabalho pelo próximo, trabalho pela igreja, discipulo. Já pensou se o apóstolo Paulo fala assim, a graça de Deus me alcançou, e ficasse sentado? Não tinha Efésios, não tinha Filipenses, não tinha Colossenses, não tinha Tessalonicenses na sua Bíblia, não tinha Timóteo. Ele entendeu que quando a graça alcança, ela é para ser o quê? Compartilhada. Olha para o seu irmão aí rápido. Diga assim, a Trindade já te deu salvação. Com quem tu já compartilhou ela? Ei, escute, olhe para mim. Deixa eu xingar você rapidinho aqui. Vocês sabiam que os muçulmanos vão dominar o mundo se Jesus não voltar? Vão sim. Se Jesus não voltar, vão sim, porque crente não gosta de evangelizar e eles evangelizam. Até 2027. É engraçado que ele fala que está queimado, mas não evangeliza. Ó, tô brincando contigo. Era para te ficar sem essa, mas tu... Presta atenção. Olhe para mim aqui, o Ítalo é uma benção. Por que isso? Olha como é a sacada. A Europa está dominada de mesquitas muçulmanas. A América, idem. Sabe como eles fazem? Eles fazem assim, ó. Eles entram em solo, primeiro pacificamente. A gente não quer mexer com ninguém. Queremos fazer nossas orações, ler o Corão, seguir os nossos costumes, paz. Depois que eles se tornam maioria, eles vão para a força e dizem, se você não seguiu ao Corão, você é digno de morte. Outra coisa, por que eles vão crescer? Porque uma família muçulmana é poligâmica, eles não têm uma mulher. O muçulmano, Ítalo, tem 4, 5 mulheres. Então numa família de muçulmano é comum ter de 7 a 10 filhos. A estimativa é que se Jesus não voltar até 2030, 2035, o Islã passe o cristianismo como a primeira religião do planeta. E outra coisa, pastor, que medo, muçulmano gosta de se explodir. Se tu não quiser explodir na glória, calma, olhe para mim. Outra coisa, é para ficar preocupado? Não, eu sou milenista, o Ítalo é pós-milenista. Por que ele falou isso? Porque ele crê que daqui, antes de Jesus voltar, vai melhorar. Eu creio que vai piorar. Só que preste atenção, pastor, e o que a gente vai fazer se os muçulmanos dominarem? Nada. Vamos continuar dando glória, continuar sendo fiel, continuar servindo a Cristo. E quer ver uma coisa? Deixa eu te falar, olhe para mim. Pega a história da igreja. Quando foi que a igreja mais cresceu? Na hora da prova. Quando foi que a igreja mais multiplicou? Na hora da prova. Quando foi que a igreja mais sobressaiu? Na hora da luta. Quando é que Cristo sabe quem são os deles? Na hora da luta. Por exemplo, você acha que está estreito, irmão? Por exemplo, América do Sul, Venezuela está quebrada, Argentina está quebrada, Uruguai está quebrado. Essas nações vizinhas estão quebradas. O Brasil está com um comunista no poder, amando de Deus. É tipo assim, ó, Papai do céu está aqui em cima e fala assim, castiga eles, Lula. Castiga eles, Lula. Castiga eles, Lula. Porque o trono nunca ficou vazio. E crente não é governado por governo terreno. É isso que você não entende. Crente é governado por um reino eterno que não tem fim.
Aleluia. Preste atenção. Repita comigo e diga assim: aplicação pessoal. Eu tenho algo para falar. Como nós estamos falando de Trindade, como nós estamos falando, esse microfone está me atribulando aqui. Quando nós estamos falando de Trindade, Jesus ele foi questionado porque ele comia com pecadores, porque ele comia com Lucas capítulo de número 15. Pode colocar esse texto. Aqui em Lucas capítulo de número 15 tem 3 parábolas. Chegaram com Jesus e falaram assim para ele: Senhor, os fariseus, que tipo de religioso tu és? Tu come com pecadores. E Jesus não respondeu para eles o questionamento. Jesus respondeu com 3 parábolas. Repita comigo: a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida. Fala para fora, irmão. Dracma perdida e ovelha perdida. 3 parábolas. Agora preste atenção. Beleza. Nas 3 parábolas, a gente vai observar. Repita comigo e diga assim: Trindade. Sabe o que elas têm em comum? Só fala se você dá glória. Na parábola do filho, quem acha o filho é o pai. Eu esperava melhor. Na parábola da ovelha, quem acha a ovelha é o pastor. E na parábola da moeda, quem acha a moeda é a mulher. Não entendeu? O que é que eu desenho? Quem achou o filho foi o pai, não foi você. Quem achou a ovelha foi o pastor, não foi você. Quem achou a moeda foi a mulher, não foi você. Agora presta atenção. A W. Tozer vai dizer o seguinte: essa história tem um significado. Ele vai dizer que o rapaz, a moeda e a ovelha são o mundo. E ele vai dizer que o pai que procura o filho é o pai, que o pastor que procura a ovelha é Jesus, e que a luz da candeia que a mulher usa para achar moeda, escuta, olha para mim, levante a mão pelo amor de Deus, eu não posso gritar, irmão, dê um brado de glória mais alto que você puder nessa noite. Jesus está respondendo assim para eles: olha, aleluia, eu estou comendo com pecador porque eu estou desenvolvendo a salvação lá da glória. O pai achou o filho, eu achei a ovelha e o Espírito achou a moeda. Ele está dizendo: ei, vocês não sabem, mas eu, o pai e o Espírito trabalhamos junto para a salvação do homem. Eu quero quebrar, olhe para mim, eu quero quebrar agora com aqueles que dão moral para Satanás. O camarada está na igreja. Olha para o seu irmão aí, olhe. Diga assim: quanto tempo tu serve a Deus? Ele não fala, parece que tem medo de falar. Não é pecado falar, irmão. Fala para ele: quanto tempo tu serve a Deus? Olhe para mim. Escute. Tem uns que estão bem atrás, tem uns que estão no meio termo e tem uns que estão chegando agora. Você está acabando de descobrir, ou já sabia, que essa salvação é desenvolvida pelo Pai, pelo Filho e não é por obras, mas é por graça, mediante a fé em Cristo G. Então, biblicamente, a salvação não parte de você, não começa em você e não termina em você. Ela parte do Pai, que mandou o Filho. Ela parte do Filho, que veio morrer, e parte do Espírito, que te convence. Calma. Se a salvação parte de lá para cá, não é de nós, aí eu te pergunto: qual é a possibilidade de um demônio encardido, sujo, um preto velho desse aí, um tranca-rua, uma Mariana, um chucaveira, um nego velho, qual é a possibilidade de um demônio desse te arrancar de um plano trino? Cara, essa teologia não entra no meu coração. Por quê? Porque está para nascer um capetinho ou um capetão que possa desregenerar alguém que o Espírito já regenerou. Ô glória. Mas segura aí. Mas pastor, fulano era da igreja. Nicodemos também era a vida toda.
Fulano dava dízimo, Nicodemos também dava dízimo. Fulano lia a Bíblia, Nicodemos era mestre de Bíblia. Jesus falou para ele: se tu não nascer de novo, calma. A palavra nascer de novo, o verbo no grego é genao, que significa ação feita do alto. Jesus está falando para ele: rapaz, todos os teus rituais não vão te levar a lugar nenhum. Vai passar o tempo e tu não vai conseguir nada. Mas se o pneuma, meu Jesus. Levanta a mão, levanta, irmão. Oh, glória. Nós estamos aqui porque os nossos olhos foram abertos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Estávamos mortos em delitos e pecados. Aí escute. Mas pastor Narciso, tem um outro extremo. E aquele camarada ruim, escuta a palavra e vai. Aí a gente já diz assim: irmão, a gente tem um grande defeito. Pergunte qual? Nós somos campeões de colocar o pessoal no céu e no inferno. Olha aí pro teu irmão. Olha, fala: não foi você que morreu, não. Diga: não é você que convence, não. E não foi o teu amor que deu a salvação, não. Então quer um conselho? Não põe ninguém no inferno e não põe ninguém no céu. Isso não cabe a nós. Aí quando a gente vê aquele irmão que já veio 300 vezes aqui na frente, toda a ceia ele está aqui, quando ele vem ninguém dá glória mais, já cutuca o irmão e fala assim: meu Deus, de novo esse soldado aí na frente. Esse camarada está fazendo o papel do diabo. Irmão, ao invés de ele estar orando e dizendo assim: não, dessa vez vai. Escuta, mas aí não tem fé. Aí ele fala assim: de novo esse irmão, misericórdia, Jesus. Escuta, teve um camarada que ele era tão errado. Só que antes da fundação do mundo, no plano de Deus escrito antes da fundação do mundo, Salmo 139, versículo 16, põe, versículo calvinista, eu amo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, não tinha nascido, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Mais forte ainda, ó. E cada um deles escrito e determinado. É tão forte que Deus sabe quando tu vai cair, quando tu vai acertar, quando tu vai errar. Olha isso, presta atenção. Só que nesse livro aqui, antes da fundação do mundo, Jesus está lá na cruz. Aí tem um cara daqui da esquerda, tem um daqui da direita. Aleluia. Você conhece o que é graça comum e o que é graça salvífica? Conhece? Graça comum, que é o sol nasce para todo mundo. O ímpio come, o ímpio bebe. Tem gente que fala assim: pastor, eu não entendo isso. A Maroca passa aqui na BR e todas as empresas da BR comemoram, colocam o balão. Olha só, os católicos têm mais dinheiro que os crentes. Pergunte por quê? Porque eles acordam cedo e você acorda tarde. Olha aqui para mim. Prosperidade financeira está envolvida com muito estudo, muito trabalho. Tem esse negócio, não cai nesse negócio não. Bora ali na fogueira santa. Fala agora aí, tá? Bora ali na fogueira santa. Jesus revela, irmão, oculto e o profundo nesse púlpito aqui. Bora ali na fogueira santa, pega, empresta de quem não tem, que tu vai ficar milionário. Não existe fórmula bíblica para você ficar rico. Prosperidade é dom de Deus e Ele dá a quem Ele quer. Escute, aí o camarada está lá, graça comum. Irmão, se Deus, escute isso aqui, eu vi um teólogo falando isso, eu achei fantástico. Ele disse assim, abre aspas: quando nós fazemos alguma coisa em obediência, olhe para mim, automaticamente queremos um prêmio, uma bonificação. Aí ele colocou: só que o prêmio da obediência é nós sermos obedientes. Você não entendeu? Por quê? Porque só obedece quem já nasceu de novo. Você entendeu? Então, se eu faço alguma coisa, isso já é o meu prêmio.
se eu estou obedecendo, isso já é o meu prêmio. Se eu estou fazendo certo, isso já é o meu prêmio. Por quê? Porque quem não tem Jesus, já está no juízo. Tem gente que pensa assim, por que Deus não mata esse ímpio? E tu acha que existe algo pior do que viver sem Deus? Você acha que tem coisa pior do que viver longe do Espírito, irmão? Você acha que tem coisa pior do que você tomar uma decisão com os olhos fechados e com os ouvidos tapados? Eles já estão no juízo, é só você ler Romanos 1. Paulo está dizendo isso lá. Só que esse homem da esquerda aqui é ímpio, graça comum. Se você é calvinista, você vai dizer que ele foi predestinado para ir para o inferno. Se você é arminiano, você vai dizer que ele escolheu aquela vida e o resultado foi o inferno. Só que o da direita, o pai amou, o filho morreu por ele, e o Espírito, no 48 do segundo tempo, entrou nele e já estava evangelizando da esquerda. Ei, rapaz, eu e tu estamos aqui porque a gente merece, mas esse homem é justo, esse homem não fez nada. Aleluia. Segure. No mesmo instante, Jesus dá uma olhada. Hoje mesmo, meu filho. Meu Deus, irmão, que poder é esse? Deixa eu terminar. Aleluia. Escute só. Diga glória a Deus. Versículo de número 9, capítulo 9, versículo 14. Tem 5 minutos. Olha, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Posso xingar? Sim ou não? Muito mais o sangue de Maria. Diga não. Sangue de Buda. Sangue de Maomé. Sangue do Islã. Sangue das religiões africanas. Sangue de quem? De quem? De quem? É tudo por meio dele. Coloca o último versículo do capítulo 11 de Romanos. Se não der glória, meu irmão, está pegando. Romanos 11, se eu não me engano é o 36. Esse, porque dele, por meio dele e para ele são todas as, pois a ele glória eternamente. No 3, toda a congregação vai ler. 1, 2, 3, porque oh glória, que maravilha. A obra é trina, a trindade não se separa. O sangue de Cristo nos deu expiação. O Espírito eterno, ele nos regenera. E olha o que ele vai dizer, Romanos 9,14. No final do versículo ele diz: foi pelo sangue de Cristo. Hebreus, desculpe, isso. Foi pelo sangue de Cristo, foi através do Espírito que ele se ofereceu a quem? A Deus. Olha só, Cristo morrendo, o Espírito convencendo e Deus dando o plano. Cristo morrendo, o Espírito convencendo e Deus dando o plano. Teto da glória, Cristo morrendo, o Espírito convencendo e Deus dando o plano. E eu encerro dizendo o seguinte: escute, Jesus, ele é uma face desse Deus trino, que veio aqui revelar e mostrar a salvação, que veio trazer bênçãos espirituais que nós não podíamos conquistar. Quando no pensamento escatológico o amilenista fala que Satanás está preso ou amarrado, eles dizem que não pode amarrar um espírito. Então, quando a Bíblia diz que Satanás está amarrado, no pensamento amilenista, significa que o diabo perdeu todo o poder que ele tinha outrora para enganar as nações. Agora ele não pode mais fazer isso. Por quê? Porque o reino de Deus foi implantado aqui na terra. Quando foi que o reino de Deus foi implantado na terra? A partir do momento que Jesus apareceu e começou a ministrar a sua pregação, o seu evangelho. Então, os dispensacionalistas pré-tribulacionistas vão dizer que esse reino só será implantado após a segunda vinda de Jesus. Mas nós e os pós-milenistas acreditamos que Jesus já implantou o reino. Vou dizer melhor, que nós já estamos no reino. Vou dizer melhor ainda, que o reino já está acontecendo, que os sinais já estão acontecendo.
Só que está vindo algo maior. Oh glória. Chegará o momento, irmão. Eu acredito que perto do final. Você já acredita que estamos no final já? Sim ou não? Os especialistas estão dizendo que daqui a menos de 10 anos, eu li isso numa reportagem esses dias, o mundo passará por uma nova pandemia. Viu? A gente não sabe o que está vindo por aí. Melhor do que você ficar com medo, é você se assegurar em um Deus que é todo poderoso. Chegou o momento, irmão, de nós seguirmos o conselho do livro do Apocalipse. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem está limpo, purifique-se ainda mais. Olhe para mim aqui, eu já terminei. O nosso pior problema como crente, que eu tenho observado na minha leitura, na minha visão como pastor, é a inconstância espiritual. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Hoje eu estou cuspindo fogo, amanhã eu estou cuspindo bola de gelo. Hoje eu estou fervoroso, uma lutinha bate. Não, a gente tem que aprender a ser constante. Deixa eu te falar uma coisa. Você conseguiria ter uma história de 430 anos preso numa nação e continuar com a sua fé? Passar por mais um cativeiro de 70 anos e continuar crendo nesse Deus? Ver filhos mortos, mulheres grávidas sendo forçadas a colocar os filhos para fora, crianças sendo decapitadas, pais morrendo na frente dos filhos e continuar crendo nesse Deus? Às vezes uma pequena prova financeira, a falta de um alimento, ou um irmão que falou mal da gente, é um ponto para abalar a nossa fé. E Deus está dizendo nessa noite, aqueles a qual o Filho morreu, a qual o Espírito convenceu, porque o Pai amou, eles estão seguros no plano de redenção. E eu termino dizendo que o Senhor falou à igreja de Éfeso. O Senhor disse assim: escreve aos irmãos de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, e diz para eles: eis que eu te tenho na palma da minha mão. Oh glória! Nós vamos chegar até o final, não pela nossa força, mas porque o Senhor está segurando nas nossas mãos. Sabe o que é maravilhoso do Evangelho e do Espírito Santo? Que todo dia quase a gente entra por aquela porta dizendo: eu quero desistir, e sai daqui dizendo: eu vou continuar. A gente entra por aquela porta desanimado, entristecido, cabisbaixo, e vem uma palavra, porque o meio que Ele usa para levantar o seu povo é através da sua palavra. Posso terminar? Diga amém. Olha aí, profeta, Isaías 37, melhor, Jeremias, Ezequiel 37. Olha a situação aí, o que é que tu vê? Ossos. Ossos o quê? Não, sequíssimos. Não é seco, é sequíssimos. Ele falou: você está vendo, Ezequiel? Estou. O que é isso, Senhor? É a casa de Israel. Interessante que Deus pergunta para o profeta: o que a gente faz, profeta? Coitado do profeta, não pode colocar um palmo de idade nele, um fio de cabelo branco na cabeça. O profeta responde para Deus: tu sabes, Senhor. Deus volta para o profeta: olha para eles, profeta. Imagine aquela expectativa: o que faço, Senhor? Profetiza. Sabe o que eu estou fazendo nessa noite aqui? Profetizando. E onde tem osso vai criar nervo, e onde tem nervo vai criar carne, e onde tem carne vai criar junta, e onde tem junta vai ficar de pé. E assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite: ossos secos, levanta e vira um exército, diz o Senhor dos Exércitos. Levante a sua mão que eu recebo autoridade. Há uma palavra liberada no arraial e Deus está dizendo: eu levanto um exército aqui nessa noite.
O profeta começou a dizer, e de repente começou um barulho tremendo. Era barulho de osso no osso, de junta de junta. Porque dele. Olhe para mim. Já terminei. Fique de pé. Olhe para mim. Você pode ter entrado aqui com aparência de osso. Meu Deus. Mas vai sair daqui debaixo da palavra profética como um exército preparado com uma palavra de peleja e de vitória. Eu quero que você segure na mão do seu irmão. Segure que Deus está fazendo algo aqui. Escute. Eu vi isso hoje no Instagram de um teólogo muito famoso aqui no Brasil, dizendo que culto de ensino não é só informação. A palavra de Deus, quando ela é pregada, a gente tem que sentir algo quando ela é pregada. Canta, meu filho, e deixa Deus agir aí. Aproveita e seja renovado em nome de Jesus. Por ele, para ele são todas as coisas. Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante a sua mão em adoração e celebra e diga: a ele Jesus. Ossos secos, receba vida para sempre. Amém. Jesus. Jesus. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Levante a sua mão. Levante a sua mão e sentir que receber. Cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja.